do Samba da Bênção, canta assim, os 3 primeiros versos. É melhor ser alegre do que ser triste. Alegria é a melhor coisa que existe. É assim como a luz do coração. O resto não interessa muito não. Mas então fiquemos só com esses 3 versículos. A alegria é própria daqueles que estão animados pelo desejo de servir, por aqueles que estão em constante contato com Deus, com a espiritualidade. Porque tudo é luz, tudo é calma, tudo é grandiosidade nesse ambiente. Onde Deus está, tudo é entusiasmo. E a própria palavra entusiasmo, na sua etimologia, significa estar com Deus ou em Deus. Então, aquele que trabalha com Deus, para Deus, vai estar sempre animado nos melhores sentimentos. E nesse aspecto, a alegria vai ter uma preponderância para nos fazer agir da melhor maneira possível. Eu vou começar contando uma historinha. Eu já comecei. Um pai tinha 2 filhos. E esses 2 filhos eram o extremo do outro. Exatamente o oposto. Um desses filhos era pessimista por demais. E o outro, otimista incorrigível. E o pai então quis colocar os 2 no teste. Sendo assim, numa certa noite de Natal, deixou uma bicicleta ao lado da cama do pessimista. E para o otimista, deixou uma caixa de sapatos cheia de esterco de cavalo. E então, quando os 2 acordaram, o pessimista viu a bicicleta ao seu lado, ficou chateadíssimo e reclamou: puxa, que chato, eu ganhei uma bicicleta, eu não sei montar, vou cair, vou me arrebentar todo. Próprio de pessimista, né? E então ele virou-se para o irmão, que estava com a caixa de sapato na mão, fechada ainda, e perguntou: o que você ganhou? Então o irmão tirou a tampa e viu todo o esterco lá dentro. E ficou felicíssimo. Eu ganhei um cavalo. Você ouviu por aí? Então essa história nos mostra que há 2 modos de nós nos comportarmos perante a vida. E tudo na vida é desafiador. Isso é desafiador e às vezes, ao nos vermos quase que incapazes de vencer esses desafios todos, nós lamentamos um pouquinho. Mas se é desafio, está nos convidando à solução, à superação. E por essa razão temos que estar muito felizes, porque Deus confia em nossa capacidade. Ele sabe que nós poderemos vencer todo e qualquer desafio. Se nós não pudéssemos, Ele não nos mandaria desafio algum. Mas Ele sabe que nós podemos, porque Ele nos equipou suficientemente para isso, e então nós podemos vencer todo e qualquer desafio, e essa vitória será mais fácil, será mais efetiva, se nós manifestarmos entusiasmo e alegria perante o trabalho. Então, nós abrimos o livro de Amédio, pelo médium Francisco Espírito Santo Neto, e a primeira frase que ele nos deixou é esta: a alegria como experiência de religiosidade é um valor que não tem preço. E eu me lembro que quando eu era jovem comecei a frequentar uma casa espírita lá em Feira de Santana, ainda no frescor de minha adolescência, eu tinha por volta de 17 anos, e o grupo de jovens naquela época era chamado a realizar, hoje acho que não se faz mais isso, a campanha do quilo. Alguém que se lembra? Campanha do quilo. Saímos pelas ruas da vizinhança, batendo de porta em porta, pedindo gêneros alimentícios para aqueles que na casa espírita eram assistidos. E, como bando de jovens, nós saímos alegremente, cantando, felizes, e voltávamos com as sacolas sempre cheias.
mas crescemos, ficamos adultos e perdemos um pouco daquela alegria. Mas quando nós nos ocupamos da tarefa de vivência religiosa e quando entendemos o que é essa vivência, aquela alegria de ontem reaparece e nos damos com total alegria, com total entusiasmo para fazermos em nós mesmos, em torno de nós, a obra divina. A obra divina é de aperfeiçoamento dessa mesma obra. E vemos que há constantes desafios para isso, assim como há mistérios ainda a resolver. Com relação a mistérios, eu lembro de uma historinha contada por Roberto Crema, um dos congressos espíritas que tivemos aqui em Salvador. E ele contou, por exemplo, a história de um homem que saiu pelo mundo peregrinando em busca do conhecimento da verdade. E deparou então com um menino. O menino trazia uma vela acesa na mão. Ele, querendo testar a sabedoria do menino, perguntou: de onde vem a luz? Uma pergunta muito mais filosófica do que física, por exemplo, porque a luz é um fenômeno físico. Então, eu poderia dizer que ele tinha acendido o pavio da lâmpada, da vela, e a luz aparecera assim. Mas, como é uma questão filosófica, eminentemente, o menino simplesmente, em resposta, apagou a luz da vela, apagou a chama, e perguntou ao homem: para onde ela foi? Então, o homem entendeu que sempre haveria mistérios a resolver. Então, dizem nossos irmãos religiosos que a criação divina é toda misteriosa. E o homem não vai solucionar todos os mistérios tão cedo. Um dia talvez isso aconteça. Mas há um grande mistério a que o homem é chamado a considerar, e esse mistério é ele mesmo. O homem é um completo desconhecido de si mesmo. Então nós temos que mergulhar com alguma coragem e com muita alegria dentro de nós mesmos para resolvermos o mistério que nós somos. E quando isso acontecer, será uma alegria enorme, porque saberemos qual é o nosso procedimento, o nosso... Esqueci a palavra. A nossa origem e também a nossa destinação. Hoje nós temos essas informações através dos livros, mas nós temos que conhecer isso por iniciativa própria. E não há, posso garantir para vocês, que não há um trabalho mais gratificante do que esse mergulho íntimo para o autoconhecimento. Então nós podemos conhecer todas as informações da ciência, da filosofia, da religião externamente. Podemos fazer isso das duas maneiras, por obrigação ou com alegria. Mas tudo isso vai ser pequeno em vista da grande tarefa de autotransformação. Então observaremos que nós podemos nos transformar. E isso é altamente gratificante, ou será gratificante um dia. Mas, mesmo no começo, já começa a produzir algumas alegrias. Eu posso me conhecer, eu posso resolver o problema que eu sou. Já pensaram nisso? Nós não temos problemas, nós somos o problema que precisa ser solucionado. E quando nós nos vemos como o problema a ser resolvido, os problemas que nós temos parecem fichinha. Então, depois de dizer isso, a médium nos diz: essa sensação da alma, da alegria, mais do que qualquer outra coisa, contagia e abranda o coração dos homens. Contagia e abranda nosso coração. Porque então nós, especialmente quando conhecemos a doutrina espírita, aconteceu comigo, aconteceu com muita gente, nós, conhecendo a grandeza da doutrina espírita, nós queremos conhecer todos os livros e realizar todos os trabalhos da casa espírita. Ou seja, nós vamos com muita sede ao pote. E, muito facilmente, nós quebramos a cara. É preciso dar um passo de cada vez.
E dando um passo de cada vez, nós vamos fruir as alegrias que cada movimento desse produz em nós. Então, é o descobrimento de um mistério após o outro, de um detalhe do mistério após o outro, para compreendermos então o conjunto das coisas. E então, com o passar desse tempo, nós vamos aprender a fazer o trabalho da costureira, amarrando, alinhavando os panos e as linhas para construir um belo mosaico. Porque o que nós sabemos hoje pode ser muito, mas ainda é insuficiente. E quanto mais nós perseguimos a verdade, mais descobrimos, e essa descoberta ainda será insuficiente. Então, durante algum tempo, ainda não teremos capacidade de compreender tudo o que precisamos saber acerca de nós mesmos, acerca da verdade universal, para estarmos a cavaleiro da situação. Mas, se nos amarmos de coragem e de alegria, nós teremos a possibilidade de termos grandes experiências. Então, eu me lembro que há algum tempo, nós lemos esse livro, uma mulher desesperada pela morte de seu marido, ela tinha ficado viúva com filhos pequenos, e ela não entendia por que seu marido a havia deixado daquela forma, tão precocemente. Ela bateu as portas da Federação Espírita de São Paulo em busca de respostas. Ela queria que a federação promovesse o encontro dela com seu marido desencarnado. Então, o dirigente que a recebera, sabedor de como são essas questões, apresentou as instalações da federação para ela e a convidou para trabalhar ali. Havia vaga e ela, em busca de resposta para seu problema pessoal, aceitou o convite e passou a trabalhar na Federação Espírita de São Paulo durante toda a sua vida e desenvolveu as mais diversas atividades lá dentro, desde a recepção até o atendimento mediúnico. Ela correspondeu a todas as atividades. E durante todo o tempo que ela passou lá, ela não teve jamais nenhuma notícia de seu marido desencarnado. Infelicidade? Não, de maneira alguma. Então isso nos faz observar qual é o papel do Evangelho, das propostas de Jesus sobre nós. Então, a doutrina de Jesus é a pura manifestação da alegria. Dizem que o Evangelho é um grande tratado religioso, ou de religião. Mas depois que a gente aprende a observar as coisas direitinho, vê que não é bem assim. Na verdade, o Evangelho é um grande tratado científico, porque fala da grande questão científica da vida, ela mesma. Então, para compreendermos o que é a vida e nosso papel nessa vida, nós temos que ter uma visão científica acerca dessas questões todas. Então, Jesus, compadecido de nossa indigência moral e espiritual, nos traz esse cabedal de conhecimentos para que nós, conhecendo a verdade, passemos a trabalhar em prol de nós mesmos no serviço abnegado junto uns aos outros. E a gente pensa que esse trabalho abnegado, uns socorrendo os outros, é manifestação religiosa. Mas, na verdade, é um movimento inteligentíssimo de nossa parte para correspondermos à chamada vontade de Deus. E quando compreendemos isso, nosso coração está abrandado, está enriquecido de alegria, porque compreendemos o que é que nós somos perante a obra divina. Então, estamos aqui não para rezar, não estamos aqui para dar coisas às pessoas.
mas compreender por que fazemos, somos chamados a fazer essas coisas. Então, quando olhamos isso com alegria, tudo ganha um sentido maior. Então, Emmanuel mesmo disse, se a vontade divina já te permite pisar na seara espírita, não te limites à prece. Então, nós não vimos aqui para rezar propriamente. Vimos aqui para fazer alguma coisa em benefício de nós mesmos. E o que fazemos em benefício de nós mesmos passa necessariamente pelo serviço ao próximo. Por isso é que Allan Kardec cunhou o lema do Espiritismo: fora da caridade não há salvação. Então, fazer a caridade não é socorrer o outro apenas, mas socorrer a si próprio. Então, tudo que fazemos ao próximo, fazemos primeiramente a nós mesmos. Por isso é que Jesus nos dá esses 2 mandamentos, resumindo aqueles 10 de Moisés: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Então, só saberemos amar ao próximo se soubermos amar a nós mesmos. E amando ao próximo sem as cores de paixão e de egoísmo, de orgulho que trazemos em nós, isso será como amar a Deus. Mas se amarmos ao próximo do modo como nos encontramos hoje, com orgulho, com egoísmo, com todas as nossas paixões, nós não estaremos amando a Deus, não estaremos fazendo a vontade dele, não estaremos agindo com alegria, nem seremos merecedores de mais alegrias. Então é necessário que a gente reveja a nossa postura o tempo todo, a partir da análise de nossos pensamentos e nossos sentimentos. Então, há muitos religiosos que fazem as coisas aqui, do ponto de vista da caridade, de modo obrigatório. E isso é trabalhar contrariamente à vontade de Deus. Há muitos anos, nos anos 90, nós lemos uma comunicação de uma irmã de caridade que trabalhou no Maranhão. O trabalho dela nessa instituição era distribuir sopa aos pobres. E ela contava essa comunicação, dada numa casa espírita, que ela não fazia caridade, porque não emprestava o sentimento àquele serviço que era chamada a fazer. Então, no plano espiritual, ela lamentava e ia pedir nosso auxílio. Então, é necessário que emprestemos alegria a cada um dos nossos gestos perante a vida. Então, perguntamos, as pessoas merecem minimamente essa alegria da nossa parte? Merecem, talvez precisem. Mas quem mais precisa dessa alegria? São os outros ou nós mesmos? Nós mesmos. Então, se nós não tivermos essa alegria, poderemos trabalhar, mas o trabalho será feito de forma limitada, pela metade talvez. Nós não teremos os ganhos para isso, ou os ganhos disso. Então, teremos que repetir várias vezes a tarefa até aprendermos como nos portarmos realmente. Então, a MED fala mais um pouquinho. É muito bom vivenciar a alegria de encontrar o tesouro escondido no campo da própria alma, isto é, reconhecer o si mesmo, a mais profunda realidade, a vontade de Deus que sustenta, resguarda e inspira o ser humano a progredir de modo natural e sensato. Então, são duas expressões que temos que observar com um pouco mais de responsabilidade. De modo natural e sensato. Sensato é agirmos do ponto de vista da razão. E agirmos naturalmente, sem nenhuma imposição sequer. Porque, aparentemente, para algumas pessoas, a religião impõe um modo de agir. Mas Jesus exigiu alguma coisa de alguém quando esteve aqui? Apenas convidou: vinde a mim todos vós. E disse: eu estarei contigo ou convosco até o fim dos tempos, esperando que nós despertemos para a nossa realidade, nossa condição e para a natureza de deveres que somos chamados a realizar, para trabalharmos com alegria e sermos úteis à obra dele aqui na Terra. Então, Jesus
veio trazer uma notícia magnífica para todos nós. Sobre nós paira em todo o universo uma dimensão especialíssima que ele chamou de Reino dos Céus. E traz o conhecimento desse reino. E esse conhecimento ele chamou de boa notícia. Se é boa notícia, é uma notícia agradável, plena de alegria, produz alegria. E ele exemplificou essa alegria de várias maneiras, principalmente falando acerca das festas que existem no Reino dos Céus, a partir da parábola do festim de bodas. Então Jesus diz que Deus promove uma festa de casamento. O filho dele vai casar e a noiva é toda a humanidade. Então nós estamos em pleno noivado com Cristo. E sendo assim, somos convidados a participar desse banquete. Mas, como ele cantou na parábola, nem todo mundo quer participar desse banquete. Então, o convite é feito reiteradamente, repetidamente. E as pessoas se incomodam com essa insistência. E fazem o que querem, como servos do Senhor, recusando a participação nesse banquete. Mas então, alguns se dispõem a participar. E quando o Senhor vai fazer a vistoria, percebe que apenas um, não está vestido adequadamente. Então é desses que estão reclamando, estão trabalhando, sofrendo essa reposição, acreditando que Deus é que está marcando eles com essa imposição, com essa obrigatoriedade, quando é a própria consciência ainda mal formada. Ela recusa em trabalhar com alegria nesse serviço voluntário. Então, se não trabalhamos de modo natural, também trabalhamos insensatamente algumas vezes. E por essa razão, observamos que na doutrina espírita, especificamente, nós temos um indicativo de como experimentarmos essa alegria, observando a solicitude de Deus com cada um de nós. Então, Deus derrama suas graças, digamos assim, sobre todos os seus filhos, quaisquer que eles sejam. Desde aquele que nós julgamos mais imerecedores, até aqueles semelhantes a nós, que nós julgamos merecedores de todas as alegrias. E isto é insensatez de nossa parte. Mas então, esse indicativo, essa concepção também, é a faculdade mediúnica. Então, Jesus naquela época disse que nós somos deuses, temos toda a potencial divino em nós, e por essa razão nós podemos fazer tudo o que ele fez e muito mais. Então, pela mediunidade, nós podemos fazer tudo aquilo que Jesus fez e algo mais também. E esse algo mais está no campo da realização pessoal, coisa que Jesus não pôde, não poderá jamais fazer por nenhum de nós, porque está na alçada da nossa competência pessoal, nossa própria transformação interior. Então Jesus não pode transformar ninguém por um ato de sua vontade. Deus, que poderia fazer isso, também não faz. Deixa nosso critério nos melhorarmos quando acharmos mais conveniente. E quando enfim caímos em nós e percebemos que nós temos esse potencial, nós nos armamos de alegria muito facilmente. Opa, ninguém interfere em meu serviço, ninguém interfere em minha felicidade. Eu sou o autor das minhas alegrias e também das minhas tristezas. Então, se ninguém atrapalha meu caminho, eu vou entender que sou eu mesmo que atrapalho. E se eu entendo que atrapalho, eu passo hoje a modificar minha condução. Vou atrair boas companhias para mim, que a minha mediunidade me favorece nesse aspecto, identificando qual é o teor das companhias invisíveis, e eu vou tentar trilhar somente ao lado e na direção dos bons amigos espirituais. Se são bons amigos espirituais, eles também vão colaborar com a minha alegria.
Então, eu não tenho outra coisa a fazer a não ser trabalhar com firmeza, com responsabilidade, com toda a alegria, com toda a entrega possível, para que eu esteja sempre satisfeito. É uma palavra difícil essa, satisfeito, o quanto possível, do ponto de vista do ânimo, em frente aos muitos percalços que eu encontro aqui na minha vida de relação. Então Jesus disse naquela época, falando no Evangelho: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, pelo Espiritismo, nós compreendemos que Jesus é nosso guia, o guia de toda a humanidade e o modelo do nosso comportamento aqui na Terra. Então, nós temos que seguir esse guia e imitar esse modelo para estarmos sempre bem. E quando fazemos isso por livre e espontânea vontade, encontraremos alegria no nosso caminho. Mas voltemos ao que a Med fala aqui. É muito bom vencer a alegria de encontrar o tesouro escondido no campo da própria alma. Isso remete a uma parábola muito especial do que Jesus contou. Pessoalmente, é uma parábola que eu gosto muito. É a parábola do trabalhador no campo. E Jesus conta que havia um homem trabalhando num certo campo e encontrou um tesouro. E o que é que ele fez? Ele saiu dali, vendeu tudo que possuía, deu aos pobres, depois voltou e tomou posse do tesouro. É apenas isto. Parece misterioso, mas essa é a condição de quem trabalha com alegria em função do reino dos céus, primeiro em seu coração e depois em torno de si. Então, quando estamos trabalhando no campo, esse campo é a nossa alma, nós encontramos esse tesouro que é o reino dos céus, encontramos Jesus vibrando fortemente dentro de nós mesmos, e então vemos que é necessário fazer um trabalho de correspondência ao que ele pede. Ele nada exige, apenas pede. Então ele diz: aquele que quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz, depois venha e siga-me. Então foi o que fez esse homem da parábola. Ele saiu da lei do campo, saiu de si mesmo e vendeu tudo que possuía. Ou seja, ele se desfez de tudo aquilo que não permitia tomar posse do tesouro que é o reino dos céus. E tudo que nos impede de tomar posse desse tesouro são os nossos muitos defeitos. E os espíritos compadecidos de nós dizem que nós temos 2 grandes defeitos apenas. Todos os outros são relativos a esses 2 maiores: orgulho e egoísmo. Então, ciúme, inveja, avareza, arrogância, prepotência, vaidade, tudo isso é fichinha desses 2 grandes. Então, se nós cuidarmos de trabalhar nesses 2 grandes defeitos, estaremos também paulatinamente trabalhando os demais. Então, esses defeitos não nos permitem tomar posse do campo, ou do tesouro, e do campo necessariamente. Então, entenderemos que a alma, nossa alma, impregnada de defeitos, também não nos pertence. Então, está entregue a alguém que não somos nós. Entendeu isso? Então, ao compreender isso, nós passamos a agir de forma diferente, correspondendo ao convite do Cristo. Então, é necessário que nós troquemos o que não nos serve pelo que é realmente pertinente à conquista do tesouro. Porque se nós simplesmente nos despojarmos de defeitos, não teremos o que dar aos pobres. Então, dá egoísmo, dá orgulho, dá prepotência, dá inveja, ciúme, coisa que não nos serve mais para o pobre, para os pobres, e isso será também incompatível com a nossa ideia de crescimento. Então, é necessário que nós troquemos o que não nos serve por algo vantajoso, tanto para nós, quanto principalmente para aqueles que estão ao nosso redor. Então, egoísmo, vamos trocar por caridade. E orgulho, vamos trocar por humildade. E todos os outros defeitos para o oposto exato,
a fim de sermos colaboradores da necessidade de todos. E com isso é que conseguiremos tomar posse do campo que é a nossa alma e também do tesouro que é o reino dos céus. Então, por essa razão, Jesus diz que o reino dos céus não vem para nós com aparências externas. Nós construímos esse reino no altar do nosso próprio coração, na intimidade do nosso ser. E isso deve ser feito sempre com alegria, porque aí estaremos trabalhando na dimensão de Deus. E tudo em Deus é entusiasmo. E então é necessário reconhecer o si mesmo. Então é um trabalho de autoconhecimento. Então, quando nós nos armamos dessa necessidade, entendemos que ninguém fará esse trabalho por nós. Esse trabalho vai ser feito com toda a responsabilidade possível. Essa responsabilidade vai se executar melhor se nós manifestarmos um mínimo de alegria. Então, por essa razão, que vamos participar dessa festa que ele chamou de banquete espiritual. Cada dia mais um pouco. Então, voltemos nossos olhos para o passado um pouquinho, o passado recente, até Minas Gerais, quando Chico Xavier estava aqui entre nós. Os biógrafos de Chico dizem que ele gostava muito de estar com os amigos, até de contar piadas. Chico era a própria alegria, apesar das circunstâncias de saúde que ele experimentava quando estava encarnado. Ele dizia, por exemplo, que apesar dos 22 comprimidos diários que ele tomava, ele estava sempre bem. Por quê? Porque sua mente estava em equilíbrio, voltada para o alto. E suas emoções estavam controladas. Então, ele estava sempre bem e sua grande alegria era servir ao próximo. E com relação a isso, somos chamados a observar, junto com o Chico, que nós podemos também experimentar essas alegrias, fazendo todo o bem possível ao próximo, e não há recompensa maior do que a sensação da consciência tranquila, pelo dever bem cumprido, agindo junto aos necessitados. Então, toda vez que estendemos a mão para socorrer alguém, seja para enxugar uma lágrima, para ouvir um desabafo, nosso coração se acalma, se abranda e parece que nossos problemas desapareceram completamente durante aquele trabalho, junto aos necessitados. Por essa razão é que compreendemos, porque Jesus disse naquela época que os pobres sempre os teremos. É para nos proporcionar essa alegria através do serviço abnegado. Então, todo aquele que sai de si mesmo para atender aos impositivos da consciência, ouvindo a proposta revolucionária de Jesus, vai trabalhar sempre com alegria, porque sabe qual é a recompensa que vai merecer mais tarde. Então, vamos agir sem essa preocupação de receber recompensas, mas sabedores de que teremos uma recompensa. E a esse respeito, vamos lembrar uma historinha intitulada Feminismo. É contada por um espírito chamado Augusto César, através de Chico Xavier, e quando perguntaram a ele o que no plano espiritual significa feminismo. Então ele contou uma história do ponto de vista do tempo de Jesus. Ele disse que Jesus e seus discípulos estavam caminhando certo dia para Jericó, mas tiveram que ler várias solicitações e perderam o caminho. E ficaram parados, esperando que alguém informasse como chegar até Jericó. Enquanto esperavam, chegou um homem, e esse homem parecia estar num dia terrível, e Pedro barrou o caminho dele para perguntar qual era o caminho até Jericó. O caminho mais fácil, mais rápido. E o homem, naqueles dias, distratou Pedro, disse que não estava ali para dar informação a ninguém, e reclamou daquela exigência descabida, e saiu reclamando, xingando todo mundo, e foi embora. E Pedro ficou revoltadíssimo, e foi se queixar a Jesus. Está vendo, Senhor, que brutamontes? O que eu fiz para merecer esse tratamento? E falou mais ainda. Certamente vai ter uma recompensa no reino dos céus, não é?
E Jesus concordou, sim, Pedro, ele terá uma recompensa dos céus. E parou aí. E voltaram a esperar que mais alguém chegasse. E chegou a mocinha. E vinha com um cântaro na cabeça, cheio d'água. E Pedro novamente barrou o caminho dela e pediu a orientação para chegar até Jericó. E a moça gentilmente colocou o vaso de água no chão e informou o caminho até se oferecer para ir com eles até a cidade. Aí Pedro disse que não precisava, agradeceu e a moça foi embora. E Pedro então ficou felicíssimo, admiradíssimo com a atitude da moça. E falou, está vendo, Senhor, quanta diferença. Primeiro, aquele brutamonte nos trata com tanta deselegância. E essa mocinha nos trata com muita gentileza. Certamente a recompensa dela será grande nos céus, não é? E Jesus falou, sim, Pedro, será. E a recompensa dela será se casar com aquele homem para ensinar boas maneiras a ele. Então isso, segundo os Espíritos, é o feminismo. E nós não compreendemos essas lições e desenvolvemos algumas posturas marcadas por nossa ignorância acerca da verdade e manifestamos isso com preconceito, com revolta e perdemos a oportunidade do aprendizado muitas vezes. Mas quando nos dispomos a aprender, então as lições vêm com mais eficácia para nós, correspondendo à alegria que a gente experimentar o tempo todo. E a esse respeito lembramos de uma frase do Evangelho de Tomé, em que Jesus disse para os seus apóstolos: aquele que busca, e todos nós estamos buscando a verdade, continue procurando até quando encontrar. Quer dizer que aquele que encontrar não será nunca suficiente, sempre haverá que ser buscado. Encontrando, ficará perturbado, e nós espíritas estamos nessa condição. Ao chegar aqui, nesse conhecimento do Espiritismo, somos apresentados a palavra reencarnação e nossos olhares se voltam para trás. E descobrimos terrivelmente que vamos acabar de infringir a lei de Deus muitas vezes. E isso é a causa do sofrimento atual. Isso nos perturba. Mas perturbado ficará maravilhado. Então nossos olhos saem do passado e vão para o futuro. Eu posso me refazer. Estou aqui para me corrigir. E me corrigindo, vou apagar as manchas do passado, de muitos erros, agindo pelo amor agora. Amor a mim mesmo, amor ao próximo, amor a Deus. E então, maravilhado, isso nos maravilha realmente, reinará sobre o todo. É a nossa condição de amanhã. Nós ainda não conseguimos dominar a nós mesmos. Então, nesse momento, a natureza material ou humana, que é também animal, prepondera sobre a natureza espiritual. Mas, com esse novo conhecimento, nós podemos inverter o processo e fazer com que o espírito domine sobre a natureza material humana que é transitória. Então, isso um dia vai acontecer, isso nos enche de entusiasmo. Eu já tenho como trabalhar, já sei como trabalhar. Então, nada me impede, somente eu mesmo, somente minha imperícia, minha preguiça. Então, eu vou me armar de coragem, de alegria e fazer o trabalho que é somente meu. Eu faço isso na multidão, em casa, na vizinhança, no trabalho. Sou eu agindo beneficamente em mim mesmo para beneficiar a coletividade. Então, amanhã eu terei os louros ou os frutos do meu trabalho, que deve ser feito sempre solitariamente, silenciosamente. Minhas dores, ninguém tem nada a ver com elas. Meus percalços são apenas meus que eu vou ter que resolver. E se alguém traz seus percalços, suas dores para meu conhecimento, é porque ela entende que talvez eu possa ajudar. E se eu vejo que eu não consigo resolver minhas questões, eu vou buscar ajuda. Mas quem é que mais pode me ajudar? O médico das almas. O Senhor dos senhores. O mestre dos mestres. Então é ele a quem eu devo recorrer. E ele está o tempo todo me chamando. Vinde a mim, todos vós que sofreis e estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Esse alívio vem na forma de alegria. E é como ele falou para um moço rico, para um certo moço que se dispôs a segui-lo. E ele falou, aceitou
a oferta, mas o moço falou: deixa que primeiro vá enterrar meu pai que está morto. E Jesus falou uma coisa que pouca gente compreende: deixa que os mortos enterrem seus mortos. Quanto a ti, vai anunciar o reino dos céus. Vá divulgar essa alegria, essa ótima notícia que é o Evangelho. Porque os mortos sempre terão quem os enterre. Nós já estamos despertos um pouquinho para a realidade dos vivos, vamos trabalhar ao lado de Jesus. Meu tempo esgotou, Marcos? Não, que não tem. Não tem. Ok. Então, é uma tarefa agradabilíssima. Porque, vejam, nós somos chamados a cooperar uns com os outros. Então, se nós temos capacidade de resolver a nós mesmos, temos capacidade também de ajudar os outros. Não vamos resolver o problema de ninguém, mas podemos ajudar os outros a resolver seus problemas. E às vezes essa ajuda aos outros se dá de uma forma indireta, muitas vezes. Então, já observamos isso, pessoas vêm confiar em nós seus problemas, contam, desabafam, e depois saem agradecendo não somente o fato de termos ouvido, mas pelo conselho que nós demos sem ter aberto a boca. Isso é impressionante, mas diz respeito à faculdade mediúnica, que é comum a todos. Então aquela pessoa está assoberbada com suas questões e traz seu drama para alguém escutar, ela também vai escutar em sua consciência um amigo espiritual dando o conselho que vai pensar que saiu de nós. Mas nada falamos. Apenas nós nos dispomos a ser veículo para o acerenamento dela. Isso faz lembrar uma outra historinha. Divaldo conhecia Chico Xavier e de vez em quando ia visitá-lo lá em Uberaba. E fez isso muitas vezes. Uma dessas vezes, ele encontrou na rua um rapaz que era amigo dos dois. Ele conheceu esse rapaz no centro de espírita de Chico e construiu uma amizade. Mas esse rapaz era perturbado das ideias, como dizemos. E quando o Divaldo encontrou dessa vez, esse rapaz estava muito alegre, muito satisfeito. E o Divaldo estranhou e perguntou por que estava tão alegre daquele jeito. Aí ele falou: Divaldo, eu agora estou muito feliz. Agora eu sou um passista de Chico Xavier. Divaldo estranhou. Como uma pessoa tão desequilibrada era passista de Chico Xavier? Aí ele se despediu do rapaz e foi até Chico. E contou que havia encontrado aquele rapaz na rua e perguntou, e disse que ele era passista, e perguntou como é que ele é isso? Por que aquele rapaz era passista de Chico? Aí Chico riu e disse: Divaldo, foi assim. Um dia ele chegou aqui tão perturbado, mas tão perturbado, querendo passe, mas eu disse: hoje você que vai me dar um passe. E nesse momento ele se concentrou, entrou naquela postura de um médico passista e nesse momento os espíritos puderam ter acesso à mente dele para tratá-lo. E se tratando, ele obteve o benefício e ficou feliz. Então, Chico não precisou atuar sobre ele. Então, nós podemos fazer muitas coisas, desde que nós confiemos na proposta de Jesus. E o mais das vezes é que nós não temos fé em nós mesmos. Gostamos de repetir essas lições. Gostamos de saber que Jesus confia em nós. Mas estamos demorando para confiar em nós mesmos e realizarmos todo o milagre que precisamos realizar em nós mesmos com alguma urgência. Mas um dia isso será possível. E quando isso acontecer, estaremos dominando sobre o todo, como forma essa frase do Evangelho Tomé. Então, meus amigos, o trabalho é incessante.
é pessoal e intransferível. Deve ser feito solitária e silenciosamente, mas será altamente gratificante, porque estamos aqui hoje nas experiências dolorosas da vida material, construindo a felicidade de amanhã. A felicidade não está muito distante de nós, não. Podemos experimentar algumas situações felizes na vida material, mas isso ainda não é a felicidade derradeira ou verdadeira. Amanhã sim podemos apresentar ou experimentar essa felicidade pelo serviço de formiguinha que fazemos aqui na Terra, uns ajudando os outros e principalmente nos ajudando a nós próprios. Nesse momento, o Cristo, através dos seus emissários, poderá nos auxiliar bastante. Quando estamos concentrados, é que nós permitimos que eles auxiliem. Mas se nós entregarmos as nossas dores, nossos problemas, as nossas dificuldades, nós não teremos a alegria tão cedo. Mas então, o reino dos céus é uma construção de nós mesmos. Jesus diz que ele existe, esse reino. Não está nas questões da terra, da matéria, mas nas questões da alma. Então basta que entre em nosso quarto, fechemos a porta e conversemos com o Pai, que vê tudo o que se passa em segredo. E confiemos a Ele nossos problemas. E temos que dizer assim: não diga a Deus que você tem um grande problema, diga ao problema que você tem um grande Deus. Então as coisas vão começar a resolver a partir daí, da nossa condição de entrega abnegada, e essa entrega vai se manifestar através do serviço caritativo uns para com os outros. E essa é sempre uma via de mão dupla. Quanto mais ajudamos, mais somos ajudados. Quanto mais fazemos dentro de alguém, mais recebemos. Então, se ficarmos isolados em nós mesmos, nada conseguiremos. Então, essa ideia falsa de que o mundo produz medo e segurança para nós precisa ser modificada. Acreditando nessas histórias, nós nos trancamos em casa e nos impedimos essas alegrias. Mas então é necessário que tiremos as trancas de nossas portas, as grades de nossas janelas e vamos ao campo, ao mundo trabalhar. Porque o campo não é somente a nossa alma, mas todo o mundo. Então somos chamados a trabalhar com afinco em toda parte do seu povo chamados. E se trabalhar com alegria, o reino será imenso para cada um de nós. Então, compreendamos isso e trabalhemos hoje mais do que ontem e seguramente menos que amanhã. Obrigado a todos, muita paz. Pergunta, gente? Chico, qual a compreensão que você tem quando Jesus fala? Eu achei que você fosse discorrer mais sobre quando ele falou que deixai os mortos enterrará os mortos. Alguns expositores dizem que certos temas dão vez a seminários, né? Ah, sim. Esse é um deles. Mas tentamos colocar aqui em breves minutos. Os mortos são todos aqueles que não despertaram ainda para a sua vivência espiritual, que acreditam que são meros seres humanos aqui na Terra. E acreditando que meros seres humanos só vem o próprio corpo material. E quando desencarnam, tem uma surpresa. Mas aqueles que já despertam agora para a realidade do espírito que é imortal sempre, esse tem o dever de manifestar esse conhecimento o tempo todo, viver de acordo com essa nova concepção. Então, eu não estou morto, mas se eu não vivenciar minha condição espiritual, eu sou considerado morto.
E quando passar para a experiência espiritual, essa surpresa será desagradável. Eu vou me acreditar vivo ainda, mas vou tentar entrar em contato com meus entes queridos aqui na Terra e não vou conseguir isso. Porque eu não me adestrei, não despertei, não esclareci minha mente com relação a essa condição do espiritual. Então seria aqui do navio, um passageiro que não comprou a passagem, um clandestino no mundo que é meu e eu não vou saber onde estou. No mundo espiritual. Então eu vou precisar de auxílio. Por Jesus diz, deixa que os mortos enterrem seus mortos. Então aqueles que estão mortos segundo o Espírito, na encarnação, vão se ajudar uns aos outros. Vão ver a experiência material unicamente. Por essa razão que o materialismo ainda é um grande problema que nós precisamos resolver aqui na Terra. O Espiritismo deve auxiliar nesse combate. Então, se já despertamos para a vida verdadeira, nós temos que orientar os outros, o quanto possível, para que eles também vivam. Mas nem todos querem. Estão muito contentes com seus prazeres materiais. Eles estão aqui para curtir a vida e, com isso, estão mortos ainda. Um dia eles vão despertar e vão nos procurar para receber essas meditações. É um seminário mesmo. Acho que eu vou propor você fazer esse seminário. Não só pessoa mais indicada, não. Eu penso também, né, tem tudo a ver com o que você respondeu. Os que acreditam na morte, os que estavam lá fazendo, os mortos enterrados, são os que acreditam na morte também, né? Porque são os incrédulos, como você bem falou, os materialistas, porque tem pessoas que realmente não creem na imortalidade, né? Como você falou. Então é viver em função de acumular riqueza, prazer, porque vai acabar tudo, né? A vida só é esse pouco. Então, os mortos também são esses que acreditam na morte, né? Eu já participei até de um estudo também que falou sobre isso. E o coordenador fez uma reflexão do grupo também falando sobre isso, né? Porque essa frase aí de Jesus, essa afirmação de Jesus dá margem para muitas interpretações. Né? Porque eu penso também que é por aí, né? Quem acredita na morte, muitos se prendem também a essa questão mesmo até o próprio culto, né? Aquele momento do sepultamento, né? As práticas que ainda existem, de estar visitando túmulos, como se a pessoa estivesse ali, né? Todo respeito, né? E a gente sabe que não tem mais ali. Só está um corpo que está assim, entrando em decomposição, que vai se deteriorar, e as pessoas fazem, às vezes, determinados rituais, né? Está levando flores, com todo respeito a isso que nós já fizemos. Mas então eu acho que também tem isso, né? Como já deixa os mortos, enterrem seus mortos. Né? Porque também tem essa coisa desses rituais que ainda são presentes, né? Então, acreditar na morte, nesse aspecto, é duvidar do futuro. E nós espíritas somos chamados a ter como figura proeminente esse futuro que estamos construindo aqui hoje. Então, esses que acreditam na morte pensam que a morte física é o fim de tudo e que a morte que a alma, que eles sabem existir deles próprios, já tem destino traçado, ou o céu, ou o inferno, ou o purgatório, de acordo com alguns conceitos religiosos. Mas não é assim absolutamente. Ou nada também. Esse também não nada. Mas, principalmente, é pela incerteza que eles cultivam durante a existência. Nós temos que ter certeza, sim. Deus existe, Deus é bom, Deus está o tempo todo nos convidando para uma situação melhor. Mas quem acredita na incerteza está duvidando de Deus e também se exalta no materialismo e também se exime de
de experimentar essas alegrias da certeza, da fé viva de que Deus está no controle de tudo. Então, sendo assim, nós não lastimamos nossos irmãos que estão mortos ainda para a realidade do Espírito, mas nós nos compadecemos deles e estendemos nossa mão a orientação sempre que eles quiserem, no momento que eles se dispuserem a fazer isso. Ok, gente? Obrigado, Chico. Pessoal, segunda parte, passistas. Nos despedir dos nossos irmãos internautas aqui. Estamos concluindo mais uma atividade na casa. Boa noite a todos.